vim sugerir uma aula para você trabalhar as camadas da Terra e ao mesmo tempo fazer um infográfico com os alunos, de uma forma bem interessante, com uma montagem bem legal. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora há mais de 12 anos, estudei a fundo a BNCC para conseguir colocar na prática o que é necessário para desenvolver as habilidades propostas pela Base Nacional Comum Curricular. Eu reuni tudo o que eu aprendi e todas as estratégias que eu desenvolvi em um curso para você aprender passo a passo como fazer um projeto, passo a passo como fazer um plano de aula e atingir os seus objetivos de acordo com a BNCC. O curso tem um planner super bacana para você planejar e aplicar o que você aprende imediatamente na sua sala, e também tem um grupo de WhatsApp onde você interage com as suas colegas e onde eu posso tirar as suas dúvidas. Então, agora, para mostrar para você a aula que eu preparei, eu vou virar a câmera para as minhas mãos. Então, vamos lá. Para trabalhar as camadas da Terra. Primeiro, tudo que a gente vai ensinar, é interessante primeiro levantar o conhecimento prévio da criança. Então, você pode, numa conversa informal, sugerir aquela brincadeira de uma viagem ao centro da Terra ou a história, para durante a conversa as crianças mostrarem o que elas sabem sobre o centro da Terra, sobre a constituição do planeta. Depois, é interessante pedir que eles façam uma pesquisa sobre as camadas da Terra, que é o que nós vamos trabalhar, e tragam para a escola. Não tem problema se a criança fizer Ctrl+C, Ctrl+V e trouxer um monte de coisas, porque na hora de trabalhar na sala, ela vai precisar ler para fazer a seleção do material, porque vai dar para ela gastar pouca coisa, para apresentar e tudo mais. A minha proposta é que a gente monte um infográfico, que é um gênero textual que você também pode trabalhar. Eu fiz essas matrizes, olha, núcleo interno, núcleo externo, já vou te explicar o que fazer. Manto, crosta terrestre e atmosfera, para nós montarmos uma ilustração interativa. Bom, agora eu já cortei um azul escuro, que é a minha atmosfera. Este aqui, que é a minha crosta terrestre, eu pintei os continentes para realçar, para ficar mais interessante. 2 desses amarelinhos, deste tamanho, e 2 deste. Todos os círculos eu dobrei em 2 sentidos para marcar o centro. E um desse eu cortei aqui, um desse eu cortei aqui e a crosta terrestre também eu cortei aqui. Como é que a gente vai fazer essa montagem? Primeiro, nós pegamos a atmosfera e vamos colar o manto, fazendo coincidir, esse é o que não está cortado, fazendo coincidir exatamente o centro de um com o centro do outro. Fazemos assim. Em seguida, o que não está cortado, deste aqui, vamos colar também com esse cuidado para coincidir exatamente o centro. Então, a gente pode fazer assim. Pronto. Agora, eu vou colar o núcleo interno. Então, aqui a gente tem, olha, atmosfera, manto, núcleo externo e núcleo interno. Tá faltando a crosta, mas a crosta já vai entrar neste esquema. Então, colocamos aqui o núcleo interno. E agora nós vamos colocar o núcleo externo, colando essas partes e deixando esta parte solta. Então, nós vamos passar a cola aqui, porque essa parte fica solta, veja só. Dessa maneira. Agora vamos colar esta aqui, que seria o manto, da mesma maneira. Aqui, você vai fazendo isso junto com as crianças. Senão não tem graça, né, professora? Desta forma. Agora, a crosta terrestre, ela é uma camada fina em relação às outras. Ela não tem essa espessura tão grande.
Então, ela vai coincidir exatamente com essa parte do manto, porque não é representativa, não é fácil de mostrar. Então, vai ficar assim. Essa aqui é a crosta terrestre e essa é a atmosfera. Nós vamos colar isso aqui no caderno. Você vai pedir ao seu aluno que use assim 2 folhas para ficar um tamanho A3, né? O caderno fica quase um tamanho A3. Vamos colocar o título e colar deste lado aqui. Olha como fica, que interessante. Nós temos a atmosfera e crosta terrestre. Quando nós abrimos, nós temos aqui o manto. Quando nós abrimos mais, núcleo externo. E aqui o núcleo interno. O núcleo interno, se a gente dobrar, ele fica desajeitado. A criança pode completar aqui com uma canetinha ou um lápis de cor. Fica muito grosseiro se a gente fizer ele de dobradura de papel também. Certo? Bom, aqui então nós temos um esquema, certo? Uma ilustração. Aqui a gente tem crosta, manto, núcleo externo, núcleo interno. O que falta agora é colocar as legendas. Eu sugiro que coloque na ordem das camadas de fora para dentro. Então, nós fazemos o seguinte: colocamos as legendas, saltando o espaço de uma para outra, porque lembra que a gente pediu para a criança fazer uma pesquisa? Essa pesquisa é para que a criança possa completar este infográfico usando informações, descrevendo, né, de acordo com a pesquisa, as camadas. Então, ela pode usar informações, né, adjetivos e tudo mais, e números também. Se você achar que fica mais interessante, eu acho. Você pode indicar com setas cada camada. Então, aqui, a crosta, a gente pode colocar assim, com ela fechadinha, né? Abriu, o gato me deu um susto, aí a gente põe o manto, núcleo externo e núcleo interno. E o que a criança vai completar aqui é a pesquisa que ela trouxe de casa.